me aceitem. Pra que isso? O mundo todo não vai nos aceitar. E aqui é indistintamente. Dentro, tem preconceito na igreja? Tem preconceito no mundo gay. Tem maus tratos na igreja? Tem maus tratos no mundo gay. Então tem hipocrisia dentro da igreja? Porque não vai ter no mundo hipocrisia. Então é uma falta aqui de argumentação e ficam em palavras que não se sustentam. Porque não existe em todos os outros lugares. Cara, o que mais ficou claro aqui pra gente é a hipocrisia do mundo LGBTQIA+. É um dos mundos mais hipócritas que existe. Que eles estão defendendo a causa política, mas não defendem a pessoa. Aí o cara agora que saiu... Não vou citar, né? Mas o cara que se assassinou, que cometeu suicídio por conta que o namorado, num relacionamento aberto, estava saindo com outro cara. O cara era do movimento trans. E aí o que aconteceu? Os gays vieram e bombardearam ele com um monte de palavra transfóbica e o cara se matou. Então, cara, isso é hipocrisia. Isso é a tremenda... Eu defendo a luta política, mas eu não defendo o ser humano? Então quer dizer que você defende a bandeira, mas agora você está atacando a outra pessoa ao ponto que ela tira a própria vida dela? Cara, quer ambiente mais hipócrita do que esse? E aí, se você não é um gay padrão... Um corpo malhado, com recursos financeiros, uma boa aparência, parecendo masculino, cara, se você não é esse padrão, você já não entra no mundo deles, porque o mundo deles é exclusivo, falocêntrico desse padrão que a gente vai chamar do patriarcal masculino. Então você quer quebrar o patriarcal masculino lá fora, mas não quer quebrar dentro do ambiente gay mesmo. Você não quer, porque a gay que é negra, a gay que é gorda, a gay que é afeminada, já não participa desse grupo. E aí a gente tá olhando, a lésbica que é mais masculina, não participa com a lésbica mais feminina. E aí você olha, a mulher trans que é mais feminina, já olha pra outra como a gente fazia, chamava a outra menos feminina de javali. Então você tá vendo toda essa realidade que vai acontecendo ali dentro, mas o povo não toca nesses assuntos. Por quê? Por que não seja honesto? Então todos os lugares têm problema. Aí as pessoas vão dizer, mas a igreja é o lugar para as pessoas serem perfeitas? Quem dera. Quem dera. Não é essa a realidade. Todo lugar é ruim, né? Onde tiver pessoa vai ter problema e pessoas más. Então não tem como a gente generalizar, colocar um todo. No todo não dá, Arthur. Não vai ter como fazer isso. A gente tem que ser honesto. E o que eu tento fazer é não tirar a dor das pessoas, né? E mostrar que a possibilidade para outras pessoas. Tirar aqui... Eu quero que todas as pessoas vivam como eu vivo. Quem dera, eu quero que todas as pessoas morem no céu, porque eu creio que o céu é real. Isso pra mim é uma realidade. Eu quero. Mas se eu não consigo fazer que uma pessoa more no céu comigo, ou que essa pessoa vá pra eternidade comigo, cara, eu preciso fazer com que a vida dela aqui na Terra seja um inferno? Sim. De jeito algum. Então eu preciso criar uma forma de fazer com que essa pessoa melhore de vida. E eu acho que essa é a nossa luta. Se você tem o direito de lutar para defender os seus pontos de vista, que seja cristão, mas não minimiza também a dor da outra pessoa que quer viver só como ela é. Então ela tem o direito de viver tal e ela precisa ser respeitada. Não ser maltratada, não ser xingada, não ser espancada, não ser morta. Que pessoas vão morrer por conta da homofobia e também da transfobia, cara, isso é um fato. Mas a gente precisa sondar o que está acontecendo e não soltar tudo. Porque soltar os dados assim, como foi soltado pelo um grupo da Bahia que fez esse estudo dizendo que aqui é o país que mais mata, cara, é um estudo fraudulento, a gente sabe disso. Mas isso aqui só dá barulho. E aqui não é barulho que a gente precisa trazer. Barulho é a política que faz. A gente precisa trazer solução. Mas o dado é fraudulento ou ele foi mostrado de uma forma de... Não, é fraudulento te leva a mesmo. crer? Como eles colocaram ali, tem artigos... Sim, tem artigos de jornais que foram refazer o dado e viram que não é desse jeito. Mas o Brasil é um dos países que mais mata trans. Isso é um fato. Esse é o dado que saiu ali, né? Se você quiser depois colocar para o pessoal ver, eu te mando o artigo e você coloca ali. Porque, assim, ele é o que mais mata, mas por que morrem? Essa não é a pergunta. Eles estão morrendo, mas onde estão morrendo? Como estão morrendo? Se faz o salto lógico que é culpa do hétero, né? Que é o hétero transfóbico que mata. Essa é a questão. Se faz um salto lógico e não entra no detalhe. Não entra no detalhe. O que a gente está dizendo é o porquê, né? Entendi. A gente precisa trazer o índice, porque se você descobre a causa, você tenta solucionar o problema. Mas o problema aqui não é para ser solucionado, é para ser politizado. Essa é a minha crítica. Tudo é política, óbvio, né? Os pensadores todos dizem que tudo, infelizmente, é política. Mas, cara, se a política está acima do ser humano, da dor, da alma, do coração de alguém, cara, pra mim é uma desumanidade. Porque daí você só tá pensando o quanto que a sua forma de enxergar o mundo precisa ser tutelada acima de qualquer coisa. Mas é porque a gente tá nessa época, sabe? Filosoficamente, a gente tá nessa
pós-modernidade. E ela é uma era muito estranha. É uma era muito... Onde você olha assim, cara, você já não entende mais nada. Onde o indivíduo perdeu seu significado, porque não vale o indivíduo, vale o coletivo. É o coletivo que vale, né? Ainda se o indivíduo precisa morrer para o coletivo viver, mate o indivíduo, sabe? E aí é o problema, porque eu acho que cada pessoa é particular. Você tem o seu jeito, sua vida, você é um ser humano que interage com a vida diferente de mim. Como a gente vai colocar tudo no mesmo lugar, é meio complicado fazer isso. Sim. E é por isso que eu falo, a minha guerra, às vezes, assim, né? De debate é com o movimento, não com a pessoa. Ao contrário, eu tô dentro do ambiente com várias pessoas, não perdi minhas amizades, continuo com elas, eu só falo o que pra mim parece uma coisa óbvia dentro daquilo que eu vivi. Eu apresento essas duas realidades, né? A realidade de lá, a realidade de cá, como eu vejo a luta política, como eu enxergo hoje a questão filosófica do coletivo, do indivíduo, tal, como que eu vou fazendo essas análises. Mas não é nada tão simples. Eu passei 12 anos lá, e agora eu tenho 10 anos aqui. Eu passei 12 anos como mulher trans, já tenho 10 anos como Robert de volta. Então é quase ao mesmo tempo, entende? Aqui não é aquela pessoa pra pensar, não, daqui a pouco, como falavam lá atrás. Não, daqui a pouco ele tá aí de volta, fazendo as mesmas coisas, continuando do mesmo jeito. Não é isso. Porque é óbvio que aqui no meu caso, eu tive um choque eterno, né? Eu tive um choque com o eterno. Deus se revelou pra mim. E aí tem pessoas que vão acreditar nisso, pessoas que não vão acreditar, mas eu tô nem aí que elas acredite ou não, mas é a minha vida, e isso fez com que eu alterasse, porque eu mostrei pra você que tudo é bom, né? Eu não disse pra você, eu vivia a prostituição, tudo era bom, e eu não tive esse sofrimento, esse impacto, eu não sentia. Se falar que eu tive depressão, a vida foi má pra mim, não foi, cara, porque eu tava sempre buscando estar melhor e vivendo melhor pra mim dentro das minhas condições, mas sempre teve uma incógnita. Se você morrer hoje, pra onde você vai? Cara, essa frase nunca saiu do meu coração, porque eu sempre acreditei que a mensagem do evangelho era real. Sempre. Eu tava na discoteca. Mano, eu ia pra discoteca, dançar, me divertir, curtir, fazer o que fosse naquela noite. Sempre eu me esbarrava com palavras que entravam dentro de mim e me balançavam. Às vezes eu estava conversando com as meninas, eu falava verdade, eu falava sinceridade, eu falava eternidade. Eram palavras que tinham um peso em mim, que eu olhava assim, era como se eu estivesse vivendo uma vida que não era verdadeira, sabe? E aquilo ali me confrontava dentro de mim, mas eu não ia mudar nunca. Não tinha como acontecer isso. No entanto, ninguém acreditou nunca que eu deixaria de viver como eu era. Nunca, ninguém. Minha família, os meus amigos. Como? Porque eu cheguei no ápice. No ano de 2010, eu fui pra Bangkok, fiz a mudança de sexo no ano de 2010. E foi o dia que eu olhei, cara, falei assim... Essa é a realização da minha vida. Essa é a completude de quem eu era. Eu fui pra Europa com 18, né? E vivi na Europa dos 18 até os 27. Quando chegou nos 24, que eu ia virar pros 25, foi o momento que eu decidi. Porque eu olhava pro espelho, saindo com os caras... Mano, eu era uma mulher e eu olhava pra mim e falava, cara, eu não acredito que eu sou uma mulher e eu tenho que ficar fazendo sexo como uma pessoa ativa com esses caras. Isso é humilhante. E eu olhava o espelho, aquilo ali me humilhava enquanto pessoa. Falei, não, eu não aguento mais viver isso. Aí eu assisti um outro documentário chamado My Secret Self. Nesse documentário, as crianças eram transgênero, elas tinham incongruência de gênero. E aí foi o momento que eu descobri quem eu era. Ali, de novo, apareceu uma explicação de que eu não era, em aspas aqui, como as travestis, né? Eu vou colocar assim só para fazer uma diferenciação. Como as trans, né? E aí eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Fui pra lá, fiz a mudança e tal. Com 4 dias que eu olhei no espelho... Cara, era o ápice da minha realização nessa empreitada, né? Começou com os 15, chega nos 24, 9 anos. Então eu cheguei no ápice dessa construção, não só de beleza, de aceitação, com o nome social feminino, com tudo isso. E quando eu olhei no espelho, que eu olhei que eu não tinha mais o Ptolomeu... Cara, foi bom. E as pessoas hoje não conseguem entender que eu sou tão seguro com o que eu vivi e eu não jogo o que eu vivi no lixo porque faz parte de quem eu sou, cara. Então eu fui com tanta certeza fazer o que eu fiz, que foi tão bom, foi tão prazeroso dentro da minha história, que hoje é consequência disso. Não me falta nada. Ao contrário, eu tô dentro daquilo que é a minha vida. Então não tem a idealização de viver como os outros, querer ser como os outros e fazer o que os outros fazem. Porque eu não tenho essa
frescura. Então eu lido bem, as pessoas acham que eu lido mal. E agora? Cara, às vezes a pessoa fala, e agora? Mas eu já transei demais nessa vida, né? Não é que transar nunca é demais, né? Olhando assim, né? Mas já foi bastante. Mas eu olho pra mim assim e falo, cara, não, eu entendo a construção que eu fiz, eu entendo o que eu vivi e isso faz parte. Então eu não quero ser igual a todo mundo. Parece que eu sempre quis ser o diferentão.